E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhada agora, certo, na camada de redes, e é uma camada extremamente importante, tem um protocolo lá também que dá nome à camada, à pilha de protocolos TCP/IP, que é o protocolo IP, certo? Aí depois a gente vai detalhar melhor, destrinchar melhor, mas eu preciso dar um arcabouço do que essa camada de rede é e como ela se lida com todas as outras questões que a camada de transporte também lida. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Bom, eu já defini aqui um pré-desenhozinho para poder trabalhar com vocês, certo? E nesse desenhozinho aqui que eu trago para vocês, eu trago mais ou menos aqui uma ideia de como se apresenta, né, uma rede completa, certo? No sentido de que você parte de um local indo para outro local e como ela vai se lidar com isso. Tudo bem que eu estou lidando aqui com a camada de rede, mas esse mesmo desenho se aplica a todas as outras camadas, entendeu? Porque vão trabalhar igual, entendeu? Vão trabalhar igual. Eu só tenho uma ressalva com relação a um tipo de equipamento que esse realmente não trabalha na camada de rede, ele só vai trabalhar na camada de enlace, que é o switch, que é esse cara aqui, certo? É esse cara aqui. Esse cara aqui só trabalha dentro dessa camada aqui de enlace, certo? E que depois a gente vai ver ele com mais calma, certo? Mas todos os outros, por exemplo, o computador da gente, certo? O computador, um servidor logo mais aqui abaixo, certo? Um roteador, certo? Ele, principalmente o roteador, trabalha dentro da camada de rede, certo? E isso é importante saber, porque lembra que eu falei para vocês que a informação vai da aplicação para a camada de transporte, certo? Um protocolo específico lá. A gente pode aqui detalhar aqui, por exemplo, o que a gente sempre vem falando sobre o HTTP, que é um protocolo. Então, quando ele cai aqui, quando ele entrega essa mensagem para a camada de transporte, essa camada de transporte ela já sabe qual é a porta que ele trabalha. Então é aqui que ele vai inserir a porta, né? É aqui que ele vai dizer assim, olha, você pertence a esse número aqui, a essa porta para você poder acessar o serviço lá do outro lado. Ou seja, quando chegar aqui na camada de transporte bem aqui, certo? Então ele sabe que serviço ele vai entregar para cá. Porque quando chegar lá, como o HTTP a porta é 80, certo? Então ele vai saber que aqui é a aplicação que trabalha com a porta 80, então é HTTP. Ou seja, é um navegador, certo? Ou algum programa que usa navegação na internet, né? Com a porta 80, certo? Então, mais ou menos isso aí, como ele lida com isso. Bom, ele chega aqui na camada de transporte, então ele encontra lá os dois principais protocolos dele, que são o TCP, né? TCP e o UDP, certo? Um orientado à conexão, certo? Que é o TCP e é o que a gente lida e que é especificado dentro do modelo de camada, no modelo acadêmico, né? Estudado da camada OSI, certo? Então, ou seja, é isso que ele orienta, porque ele orienta a conexão, certo? A gente viu isso na aula anterior, certo? Como ele é orientado à conexão, então esse que é utilizado mais seguro, seguro assim não é seguro de segurança, de que não vai ser hackeado, que não vai ser interceptado, não é isso, cara. É seguro porque ele vai estabelecer a conexão com o outro lado. Ou seja, ele sabe que a informação chegou e ele sabe que a informação terminou, então por isso ele é orientado à conexão. Essa é a ideia. Não é porque ele é seguro, certo? É porque ele vai entregar realmente a informação e ele vai saber a hora de entregar mais informação, menos informação, com tudo aquilo que a gente falou sobre congestionamento, certo? Sobre é, o número suficiente de produção do transmissor para o número suficiente
de consumo, certo, do receptor, certo? Então tem que haver isso aí, e quem controla isso aí dentro da camada de transporte é o buffer, né? É o buffer de entrada, o buffer de saída, certo? Então esses dois carinhas estão muito interligados nessa ideia. Redes, ele vai trabalhar com isso? Olha, sinceridade, não é para trabalhar. Ele não foi projetado para isso, certo? Ele não foi projetado para isso. Portanto, quando a gente fala de controle, ele não tem controle. Quando a gente fala de. Quando a gente fala também de congestionamento, certo? Quando a gente for falar também de congestionamento, ele também não tem esse controle de congestionamento, não tem esse controle de transmissão, certo? Mas tem um porém. Tem um porém muito interessante na camada de redes, que quando, por exemplo, chega aqui dentro de um roteador, aqui é R2, ó, pessoal, certo? Aqui é R2, ó. R2 quer dizer roteador, tá? Esse cara aqui, ó, a informação saiu daqui da Aline, certo? O que é esse desenho aqui, gente? Esse desenho aqui, ele é um desenho assim, ó. A Aline está aqui nesse computador. Ela quer pesquisar o quê? Ela quer passar pela internet. Olha que a internet aqui, ó. A internet é isso aqui, pessoal, ó. Tá vendo, ó? O WAN, aqui, ó. WAN comutada, certo? Com esses switches aqui, ó. Esses switches também, esses switches de comutação, eles também trabalham dentro... Opa, deu um errado aqui, pessoal. Tudo aqui é R2? Não, não pode. Né? Aqui, ó. Aqui vai ser o R4 ou o switch, não é isso? R4 o switch ou os roteadores. Aqui vai ser o R7, né? Vou botar aqui R7. E aí vai para a linha. Perfeito? R4, né? Porque chega aqui, né? Ó, aí vem para cá, R4 aqui, aí ele passa, comuta, vai para o R5. Era para ter um R5 aqui também, tá, pessoal? Mas vamos cortar porque não tinha muito espaço aqui, então mas vai dar para vocês entenderem aí direitinho, certo? Perfeito. Voltando aqui à nossa ideia, né? A nossa ideiazinha aqui. Então eu tenho aqui o meu roteador, esse meu roteadorzinho aqui, certo? Que eu estou desenhando aqui de vermelho, certo? Ele trabalha até a camada de rede. E quando essa informação ela chega aqui, certo? Na camada de rede, se ela for grande demais, certo? Ele precisa retirar a informação, o conteúdo útil de dentro do pacote, certo? E esse ato de retirar o conteúdo útil de dentro do pacote e observá-lo ele, certo? Para poder fragmentar ele de novo, certo? Lembre-se, fragmentação é uma atividade da camada de transporte, certo? Ele que fragmenta, certo? Ele que fragmenta. Mas a camada de rede, dependendo do caso que acontecer de gargalo, certo? De gargalo de informação. O que é o gargalo, pessoal? Vamos supor, e aí voltamos aqui o desenho. Vamos supor que aqui eu estou trabalhando. Aqui lembra-se, olha, aqui eu estou mais ou menos dentro de uma LAN, né? Eu estou numa LAN aqui, ó, aonde está o meu roteador. O meu roteador daqui de casa, que ele vai e roteia para dentro da malha de telefonia, entendeu? Certo? Vamos supor, só estou supondo, certo? Que eu trabalho aqui, vamos aqui de sei lá, 30 mega, certo? 30 megabytes. Quando chega na internet, quando chega na parte da internet, ele vai para, vamos lá, 100 mega, certo? 100 megabytes. Quando ele vai para a internet, porque os equipamentos são melhores, tá? Tudo mais. Vai para 100 megas. Quando ele chega aqui, eu errei aqui também, pessoal. Não é a linha, né? Aqui é o nosso amiguinho. É o nosso amiguinho servidor aqui da biblioteca. Ou seja, ele é o servidor ali, ó. Servidor, certo? Só para a gente coisar aqui. Só para a gente melhorar aqui esse entendimento. Então, quando chega aqui, por exemplo, vamos supor que aqui não é muito boa a conexão deles. Vamos supor que aqui seja 20 megas.
E é bom, né? Pra gente que nós, pelo menos, nós estamos aqui numa cidade, eu moro numa cidade onde a conexão é muito ruim, tá, pessoal? O pessoal ainda não é de escada, não, tá, pessoal? Ainda mais, já é banda larga, mas é pouco. Por exemplo, na minha casa eu tenho 5 mega, certo? E funciona, né? Eu consigo ver Netflix, consigo ver todos os meus programas normalmente, consigo ver Disney Plus, tal. Consigo ver esses conteúdos, entendeu? Tranquilo, certo? Só não pode abarrotar de gente vendo ao mesmo tempo, que aí também não dá, né? 5 mega não segura, certo? Pois é. Então, o que que acontece? Aí aqui é 20 mega. O gargalo se dá exatamente no sentido de que quando esse cara recebe aqui, ele está recebendo 100 mega. 100 mega. Quando ele recebe aqui, ele vai refragmentar aqui, ó, certo? Os pacotes para reenviar para cá. Porque aqui é 20 megas, certo? É 20 megas. Depois a gente vai ver mais ou menos atraso, taxa de transmissão, vamos ver tudo isso aí, certo? E a gente sabe, eu pelo menos, né, sempre deixo bem claro que quando eu tenho várias conexões e essas várias conexões elas têm taxas de transmissão diferentes, o que vai ser a média vai ser a menor taxa. Ou seja, se eu tenho 30, 100, 20, então toda essa conexão aqui vai trabalhar em 20 mega. Lembra lá da camada de transporte que eu falei que tem que haver um equilíbrio entre a quantidade de produção, certo? Pela quantidade de consumo, certo? Então, para haver esse equilíbrio, existe o nosso tratador, né, de produção, né, de produção de pacote, né? Ou seja, o buff vai trabalhar ali para não congestionar, não transformar a rede em uma pancada de pacotes perdidos. Porque veja bem, se o pacote chega aqui, chega muito pacote aqui, chega bastante pacote aqui no R4, e esse R4 aqui ele não dá conta, ele descarta. Ele descarta, se eu estiver trabalhando orientado à conexão, que é o TCP, certo? TCP não é orientado à conexão, o que o R4 vai falar? Ele vai dizer para o R2 enviar de novo. Por que o R2 vai enviar de novo? Certo? Na verdade, não é nem o R2 que vai enviar de novo. O R2 vai pegar essa informação e vai replicar para a linha aqui, né? E aqui na camada de transporte ele vai enviar de novo, porque ele vai dizer, opa, não chegou esse pacote lá para eles. Então ele vai chegar. Então vai chegar. Sabe qual é uma outra tarefa muito importante da camada de rede? É receber todos os pacotes, identificar esses pacotes nas suas sequências, certo? Vamos lá, vamos de novo aqui para ficar bem claro isso aí. A camada de rede, ela recebe todos os pacotes. Ela acumula esses pacotes até que o último pacote chegue, entendeu? Certo? E ele vai e joga para a camada de a camada de rede. A camada de rede, ela recebe todos os pacotes, ela junta todos esses pacotes lá até que o último pacote chega, aí ela envia para a camada de transporte. A camada de transporte recebe tudo isso desordenado, então ela vai ordenar, né? Não é verdade? Então ela vai ordenar isso aí. Perfeito. Ordenando, ela trabalha todo o resto do que ela precisa lá, congestionamento tal, e tudo mais, certo? Deixando em buff, esse tipo de coisa. Certo? Pois bem, aí o que acontece aqui? O que acontece aqui? Eu tenho que trabalhar aqui. Imagine que a camada de rede também fizesse o processo de congestionamento, controle, fluxo, certo? Esse tipo de coisa. Olha o quanto que seria custoso, né, para a rede de computadores, já que a camada de transporte já faz isso. Olha o tanto que seria custoso para a rede de computadores ou para a pilha de protocolo TCP/IP, mais especificamente, lidar com isso. Porque, veja bem, se eu já tenho uma camada que faz esse tipo de processo, por que outra camada teria que fazer também? A não ser em casos específicos, não é verdade? Então, em casos específicos, a camada de rede até faz, mas é específico.
certo? Ela não faz isso toda vez. Porque há uma grande probabilidade de você congestionar, de você perder pacote, certo? De você, certo, tornar a rede um caos, entendeu? Então, a camada de transporte, ela que faz toda essa parte, e a camada de rede, ela vai fazer outras partes. Quando a gente trata de rotear, aí é outro papo. Porque, vamos lá, a camada de rede, ela tem uma função, né? Uma função primordial, certo? Qual é a primeira função? Vou colocar aqui, primeira função da camada de rede. É empacotar. É empacotamento. Certo? Ela empacota. Ela pega a primeira função quando vem daqui, tá, pessoal? Quando nós estamos fazendo aqui, ó, essa direção aqui, ó. Rede, camada de transporte, rede. Quando chegou aqui, certo? Primeira função dela é pegar esse, se for o DP é datagrama, se for TCP é segmento. Pegar esse segmento, já que vamos trabalhar aqui mais com o orientado à conexão, então ele pega esse segmento, certo? Ele pega esse segmento e esse segmento ele é empacotado dentro de uma outra caixinha, vamos assim dizer, um outro pacote, com um rótulo de destino e de origem, né? Ou seja, um rótulo de origem e destino, que é nada mais nada menos do que o nosso IP. Certo? IP. Internet Protocol. A gente vai ver ele com mais calma, tá? Vai ver com mais calma. Mas ele tem outras funções também. A segunda função da camada de rede, certo? É o roteamento. O que faz o roteamento, né? Qual é a tendência do seu roteamento? Qual é a grande sacada do roteamento? A grande sacada do roteamento é quando ele chega aqui na camada de rede, certo? Ele tem que traçar essa rota para o R4. Quando chega no R4, ele tem que traçar uma rota para o R7. E assim sucessivamente. Para cá também. Certo? Ou seja, daqui para cá também, né? Daqui para esse roteador e assim sucessivamente. Ou seja, ele tem que fazer essa rota, ele tem que traçar uma rota. E aí eu tenho duas maneiras de tratar essa rota. Uma das maneiras de tratar esse roteamento é a maneira que é a comutação por pacote, certo? Que essa vai ser muito tratada pela UDP, né? Pelo UDP da camada de transporte. Então, a camada de transporte, especificamente o protocolo UDP, transfere para a camada de rede, aí, nesse sentido, ele está trazendo um datagrama. Então, como ele não é orientado à conexão, então ele vai por pacote. Ou seja, ele só pega e coloca lá o origem e destino, né? O IP, né? O origem e destino, e encaminha para a camada de enlace. Certo? Já vindo da camada de transporte pelo TCP, que é orientada à conexão, então a segunda maneira dele tratar isso aí é ele trabalhar com a abordagem por circuito virtual, ou seja, a comutação por circuito, certo? Aonde ele vai traçar rigorosamente, certo? Qual é o caminho que ele vai tomar, certo? Já a comutação por pacote, vocês lembram que os pacotes vão e eles vão, dependendo do congestionamento, certo? O roteador vai escolhendo a melhor rota. Já na computação por circuito, não. Já é traçado anteriormente qual é a rota que ele vai tomar. Então é isso, pessoal. Temos aí a camada de redes, a camada de rede que fala aí sobre os processos que ela não faz, né? Por exemplo, ela não faz fluxo, ela não faz controle de congestionamento, ela não desfragmenta em casos exceções, né? Exceções. Por exemplo, nós temos a exceção do roteador receber uma mensagem, aí pelo gargalo que se encontra na próxima rede que ele vai enviar, ele tem que realmente retirar o conteúdo útil e desfragmentar tudo de novo.
Quando ele não desfragmenta, quando ele não retira o conteúdo útil, o que a camada de rede faz? Ela vai copiar e colar o rótulo em todas os pacotes que for chegando para ela, certo? Eu tenho lá no computador da Aline, né? Tem o computador da Aline lá, vou botar aqui para vocês. Lá no computador da Aline eu tenho essas camadas, né? Eu tenho essas camadas aqui. Então essas camadas aqui, quando chega na camada de rede, que sai da camada de transporte, vem para a camada de rede. Então o que que eu faço? O que que ele faz aqui, né? O que que o protocolo mesmo faz aqui? Ele simplesmente vai copia e cola. Ele pega o IP destino, o IP de origem, né? A origem é a linha, o destino vai ser o da biblioteca lá, né? Que é o servidorzinho, certo? E ele vai copiar e colar em todos os pacotes que chegaram da camada de transporte. Pois bem, então a camada de rede trabalha mais ou menos isso aí. Ele não faz controle de fluxo, né? É difícil fazer controle de fluxo na camada de rede, porque já temos a camada de transporte que faz esse trabalho. Então, imagina aí, ter todo aquele arcabouço de coisa, fluxo, congestionamento, certo? Feito por duas camadas, né? Uma embaixo da outra. Isso daria um trabalho, né? Isso aí consumiria muito recurso de rede de computadores, né? Poderiam acabar acontecendo milhares de coisas, por exemplo, descarte de milhares de pacotes, abarrotando mais ainda a rede, porque cada vez que você descarta um pacote, quem recebeu aquele pacote e descartou aquele pacote, ele envia outra mensagem para a origem dizendo, olha, eu preciso desse pacote porque esse pacote eu tive que descartar. Ele manda essa mensagem, entendeu? Então, ele vai mandar de novo. Agora, imagine aí, você está descartando e está trazendo um monte, está se replicando um monte. Então, é difícil, né? É complicado essa parte aí. Então, é importante saber que ele pode até fazer, certo? Fluxo, né? Controle de fluxo, desfragmentar, né? Ou seja, desfragmentar não é desencapsular, né? Porque ele não tem permissão para desencapsular, tá, pessoal? Quando ele recebe da camada de enlace, ele não tem permissão. Ele só terá permissão se houver algum problema de gargalo, de tamanho, entendeu? Aí ele precisa realmente tirar o conteúdo útil, fragmentar de novo aquele pacote que ele recebeu muito grande, rotular ele todinho, copiar e colar com a origem e destino e reenviar de novo para a camada de enlace para poder encaminhar. Tá certo, pessoal? Então no próximo vídeo nós vamos estar vendo aí essa parte aí de roteamento, beleza? Até lá!